Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos dar uma olhadinha nos operadores lógico, operadores de condição e a condição like. Esses elementos são de extrema importância quando nós começarmos a manipular as nossas informações de acordo com os comandos de alteração de registros, exclusão de registros e exibição de consultas. Por quê? Quando nós formos alterar um registro específico de uma tabela, nós temos que estabelecer um critério de busca para saber quais registros serão afetados por aquele comando. Isso também vai ser utilizado nas operações de exclusão e nas operações de consulta. Então, para isso, nós teremos que manipular com expressões lógicas. Sendo assim, vale a pena estudarmos os principais operadores que fazem parte desse processo. Primeiramente, os operadores lógicos que podemos utilizar são o AND, o OR e o NOT. O AND é o E, OR significa o OU e o NOT é a negação, é o não. Aqui embaixo eu tenho a tabela verdade de todos esses operadores. Vou pegar, por exemplo, a segunda linha para a gente entender como é que funciona essa tabela verdade. Veja, se eu tiver para a minha sentença A o valor verdadeiro e a sentença B o valor falso, então A, I, B é igual a falso. Ficaria o que? Verdadeiro e falso. E na quarta coluna eu teria A ou B. Então ficaria verdadeiro ou falso. Resulta em verdadeiro. Então sempre que você tiver dúvida em relação a essas operações lógicas, você pode conferir essas tabelas. A segunda categoria de operadores são os operadores de comparação. Então, na linguagem SQL, eu posso fazer a comparação de menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, igual ou diferente, utilizando o operador que está listado aí na primeira coluna da tabela. Temos também um operador de comparação que é o entre, que nós escrevemos como between. Então, se eu quiser selecionar um valor que está entre um intervalo, eu posso usar o between. Então, nesse primeiro exemplo, se eu falar que A está entre x e y, eu posso usar A between x and y, que equivale o quê? A maior ou igual a x e A menor ou igual a y. Então, é um atalho que nós podemos utilizar. Eu posso também fazê-lo de forma negada, que seria o quê? A exclusão de um intervalo. Então, se eu quiser falar que o A está fora do intervalo x e y, eu posso usar A not between x and y, que equivale a A menor que x ou A maior que y. Eu tenho também um operador de comparação que serve para verificar se o valor de uma coluna é nula ou não. Então, eu posso usar o operador isNull para verificar que um valor é nulo, ou isNotNull, para verificar que ele não é vazio. Então, nesse exemplo abaixo, eu tenho uma tabela qualquer, chamada aluno, que tem as colunas ID, nome, telefone e idade. Então, nesse comando aqui, telefone isNotNull and idade between 10 and 18, o que significa? São aqueles alunos que possuem telefone, então telefone isNotNull, e possuem a idade entre 10 e 18 anos. A próxima condição que nós estudamos é a condição like. Ela é utilizada basicamente para compararmos valores textuais ou strings. A vantagem de utilizar a condição like é que nós podemos utilizar os caracteres coringas, que é o caractere percentual ou o underline, que representa o único caractere. O que seria o caractere coringa? Ele significa o quê? Qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu quiser obter valores que começam com a letra A, como é que eu poderia formular esse tipo de consulta? Poderia formular A%. Então, seria o quê? Começa com a letra A e tem qualquer coisa na frente da letra A. E o underline eu considero qualquer coisa, só que limitada à quantidade de traços que eu coloco. Eu tenho aqui alguns exemplos práticos da condição like. Então, nesse primeiro caso, onde tem nome like R%, o que significa? É qualquer nome que começa com a letra R.
No segundo caso, eu tenho o quê? Nome like %TO. Então, é qualquer nome que termina com os caracteres T e O, por causa do %. O terceiro caso é o quê? Qualquer nome que começa com a string Renan e tem qualquer letra depois da letra T. Qualquer caractere depois da letra T. E a última situação é qualquer nome que possui o conjunto NA de string em qualquer parte do nome. Então serve para Ana, Renato, Renata e qualquer nome parecido. Então nos próximos vídeos veremos os comandos de atualização e exclusão de registros. Então neles vamos utilizarmos de forma prática todos esses operadores que estudamos nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e bons estudos!